Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 11 a 17. Somente Lucas relata esse fato ocorrido no ministério do Senhor Jesus. Capítulo 7, verso de 11 até o verso 17. Assim está escrito na palavra do Senhor. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro de um filho e uma viúva, e grande multidão ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Chegando-se, tocou no esquife, e parados que os conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de grande temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgava-se por toda a Galiléia, toda a Judéia e toda a circunvizinhança. Pai querido, teu servo já pediu a tua direção, mas eu peço mais uma vez, que sou totalmente dependente do Senhor, totalmente dependente do teu Espírito Santo ao transmitir a tua palavra. Pai, o Senhor conhece o meu coração, o coração dos irmãos queridos que estão conosco aqui presencialmente, o coração dos irmãos queridos que estão conosco via YouTube, alguns até no exterior, estão conosco cultuando o Senhor nesta manhã. Pai, fala ao nosso coração. Eu peço e rogo em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, o texto anterior, os versículos anteriores, versos de 1 a 11, Lucas narra a cura do servo do centurião. E Jesus ia se aproximando, e esse centurião, sabendo que Jesus estava se aproximando, estava com seu servo à morte, quase à morte. Então ele envia líderes judeus, que com certeza estavam consolando esse centurião por causa do seu servo, até Jesus, para interceder por aquele jovem que estava quase à morte. E acontece algo interessante, que o Senhor Jesus ouve e diz: sim, eu vou. E Jesus vai então caminhando com aquele grupo de líderes religiosos judeus, e quando ele se aproxima da casa desse centurião, ele envia outras pessoas dizendo: Senhor, o Senhor não precisa vir até a minha casa, eu não sou digno de recebê-lo na minha casa. E ele diz mais, não sou digno nem de estar à frente do Senhor, à frente com o Senhor. Manda só uma palavra, e meu jovem, meu servo será curado, meu rapaz será curado. Porque eu sou uma autoridade também, eu sou um comandante do exército, eu tenho homens que estão sob meu comando, e eu digo: vá, vai, vem, eles vêm, e eles obedecem. Dá só uma ordem, e o meu servo será curado. E Jesus então elogia aquele homem, falando sobre a sua fé. Mas o que eu quero destacar nesta manhã, irmão, não é a fé, mas sim o poder de Jesus. E Jesus envia uma palavra à distância, e aquele jovem é curado. O poder de Jesus. Essa semana pensei muito sobre esse tema, sobre o poder de Jesus, e as visitas que eu fiz, todas elas corroboraram com isso. A gente sempre abordava isso nas visitas com as pessoas, sobre esse poder de Jesus. E Lucas então narra esse fato, somente ele narra esse fato, como eu já disse no início, desse encontro que aconteceu na entrada da cidade de Naim. E alguns teólogos
dizem que essa é a mais bela história do Evangelho. E eu gostei dessa frase e coloquei como tema da mensagem. A mais bela história do Evangelho. No texto anterior, os últimos versículos, diz que Jesus curou não só o servo do centurião, mas muitas outras pessoas. E a palavra curado que aparece aqui, usado por Lucas, significa em perfeita saúde. É um termo médico usado por Lucas, e significa perfeita saúde. Então, quando você diz assim, Rafael está curada, glória a Deus por isso, né, Rafael? Eu estou dizendo, ela está em perfeita saúde. Por isso, irmãos, nós oramos por nossos irmãos que estão enfermos. Por isso, nós estamos acompanhando os nossos irmãos que estão enfermos. Porque nós queremos que o Senhor Jesus continue tendo o mesmo poder que sempre teve desde a eternidade para fazer curas segundo a vontade dele. Por falar em cura, nosso presbítero Silas esteve internado com problemas cardíacos. Pediu que agradecesse a igreja pelas orações. Ele está parcialmente recuperado, ainda fazendo alguns exames. E está passeando. Eu havia marcado uma visita para ele ontem à tarde. E ele falou, pastor, a minha cardiologista me liberou para mim passear. Eu falei, então vai passear, meu presbítero. A hora que voltar, a gente vai te visitar. E ele mandou agradecer a igreja pelas orações, pelo cuidado, pelo carinho. Ainda tem alguns exames a fazer, mas está bem. Então, o poder de Jesus está visível em todos os momentos, né? Veja o versículo 10, diz assim, e voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. O servo do centurião, uma palavra de Jesus, à distância. Jesus não precisou ir lá. Por quê? Por causa do seu grande poder. E esse fato que nós vamos analisar agora se deu na entrada da cidade de Naim. É uma cidade que atualmente é uma vila situada na rampa do pequeno monte Hermon. E, analisando pelo lado do nosso doutor Lucas, ele relata a mais bela história do Evangelho. E 3 coisas que Lucas relata para a gente nessa história. A primeira delas, ele fala-nos a respeito do triste e lastimável que é a vida humana. Irmãos, enquanto meditava nesse texto, me veio à mente os 8 meses que a Cracolândia ficou aqui na nossa rua. Todo dia, quando eu vinha para aqui, para estar no meu gabinete, estudar de manhã e atender os irmãos que tinham coragem de vir aqui, né? Alguns tinham coragem de vir, outros não. E todo dia meu coração doía ao ver o lastimável estado que o pecado lançou o ser humano. Pessoas pareciam robôs. Tudo automático. Então, irmãos, a primeira coisa que Lucas relata para a gente nessa história é a triste e lastimável vida humana. Versículo 12 diz assim, como se aproximasse da cidade, da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Irmãos, naquele período, quando havia um sepultamento, um enterro, à frente do enterro ia um grupo de mulheres chamado de carpideiras. Eram mulheres profissionais que ganhavam para fazer aquilo. Elas iam levando consigo, né, flautas e símbolos, tocando e lançando gritos de pesar e chorando em alta voz. Então era aquela bagunça. Misturava o som da flauta, do símbolo, com os gritos, com os lamentos, com os choros. Assim era aquela multidão que estava saindo da cidade de Naim. E essa expressão chama a atenção, filho único
de sua mãe, a qual era viúva. Aqui está condensado o que é a vida humana. A mulher viúva não tinha garantia nenhuma, não tinha INSS do marido, só tinha um filho que cuidava da mãe, que cuidava do seu sustento, e agora ela perde também aquele filho. Que situação lastimável daquela senhora. Totalmente sem qualquer tipo de esperança. Ela sentia-se inteiramente desamparada. Recorrer aonde? Recorrer a quem? Ela sentia-se abandonada. Não podia ter outros filhos. E o único que tinha havia morrido. Eu imagino, irmãos, que pairava no coração daquela senhora uma dúvida muito grande. E uma nuvem de provação. E agora? Como é que eu vou viver? E as viúvas que ficavam viúvas ainda sem filhos naquela época, elas só tinham dois caminhos. Partir para a prostituição ou então morrer. Porque ninguém dava emprego. Não havia emprego para viúvas e que o sustento era o marido, eram os filhos. Então a gente imagina a situação daquela mulher, o que é a vida do ser humano. A que ponto chega a vida do ser humano? E isso chama, queridos, a nossa atenção. Quando João, no capítulo 14, verso 1 e 2, diz assim: o homem, nascido de mulher, vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Essa é a situação da vida humana. Então, essa primeira parte da história, o evangelista Lucas nos fala a respeito da lastimável vida humana, do ser humano. Aquela mulher, aquele jovem, o jovem acabou, morreu. E a mulher nessa situação lastimável. Quantas vezes, queridos, a gente vê também, depara por aí com quadros na nossa rua de São Paulo, com quadros lastimáveis sobre o ser humano. Recebi aqui na sexta-feira de manhã uma senhora, uma jovem senhora, e ela disse: pastor, eu estou num cortiço aqui perto, morando de favor, com 4 crianças, e a mais nova estava no colo dela, uma jovem senhora ainda. Meu marido está desempregado, nós estamos passando fome. Ontem meus 4 meninos comeram biscoito, que o paulista fala bolacha, né? Meu bolacha o dia todo porque não tinha o que comer. Irmãos, que lastimável a vida do ser humano. Que situação difícil a vida do ser humano. E Jesus está, então, presenciando aquela situação. Ele entra, chegando à cidade, e depara com aquele quadro triste. A segunda coisa que Lucas fala nessa história, ele fala da tristeza da vida humana. Então Jesus, ao deparar com aquela cena tenebrosa, ele olha para quem? Para aquela mãe. Porque ele vê ali naquela mãe o retrato lastimável do ser humano. Uma mãe acabada, arrasada, sem qualquer tipo de esperança, como muitas pessoas estão por aí também, vivendo sem qualquer tipo de esperança. Então diz, vendo-a, versículo 13, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Oh, irmão, que glória o Senhor Jesus olhar para aquela mulher daquele jeito. Ele olha com um olhar de compaixão, compadeceu-se dela e disse: não chores. Uma palavra de conforto. Mas uma palavra de conforto diferente. Que ela estava vindo do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E nós lemos no Apocalipse, o Cordeiro, a quem nós devemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor.
estava ali diante dela, disse, compadeceu-se dela e lhe disse, não chores. Essa palavra compadecer significa uma comoção profunda no coração. Não apenas olhar e falar, coitadinho do fulano. Então a gente fala isso só por obrigação, né? Vem uma pessoa sofrendo, coitado, você está sofrendo tanto, mas é só da boca para fora. Mas o termo usado aqui por Lucas diz que o Senhor Jesus comoveu-se profundamente no seu coração. E essa palavra, compaixão, que é usada sempre na boca do Senhor Jesus Cristo, ou os evangelistas veem isso na pessoa de Jesus, não há no idioma grego outra palavra mais forte do que essa, significando piedade, significando simpatia, sentimento, e que é usada somente pelo Senhor Jesus Cristo nos evangelhos. Mateus 14:14 diz assim, desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. E o outro texto diz que Jesus, vendo aquela multidão, compadeceu-se e diz, são como ovelhas sem pastor. Então veja que é o Senhor Jesus abrindo o seu coração e mostrando o seu sentimento pelo ser humano que está na miséria. É a graça de Deus ali revelado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E a gente imagina, queridos, como é que ficava a cabeça daqueles líderes religiosos que viam o Senhor Jesus ter essa compaixão pelo pecador, pelo ser humano sofredor. Por quê? No mundo antigo, os históricos que ensinavam alguma coisa sobre isso, eles ensinavam, por exemplo, que o comportamento de quem não se abala em meio de sofrimento. Pode ver a pessoa sofrendo do jeito que for você, ó. Está nem aí. Criam que a principal característica de Deus era a apatia. Deus era um ser apático. E que Deus não tinha capacidade de sentir, Deus era incapaz de sentir alguma coisa. Eu ouvia muitos anos atrás um autor de novela chamado Dias Gomes, que já morreu, eu não sei onde é que ele está, se Deus não teve misericórdia, ele está no inferno, porque ele diz numa entrevista, perguntaram para ele, quem é Deus? Ele falou, Deus é um ser superior que está lá no céu e não se importa conosco que estamos aqui na terra. Deus é apático. Eu fiquei muita raiva, falei, esse Deus apático, você vai acertar contas com ele. A gente quer julgar os outros, a gente é pecador, né? A gente gosta de julgar os outros, mas Jesus diz, quem é que vos constituiu juízes? Vocês não são juízes para julgar os outros. Então, irmãos, a tristeza do ser humano olhada pelo Senhor Jesus Cristo. Como é que o Senhor, então, encara essa situação? Primeiramente, o seu coração voltado para aquela mulher sofredora. Deus olhando, compadeceu-se dela. Os seus lábios lhe falaram palavras de consolação, não chores. Os seus pés apressaram em socorrê-lo. Eu creio que Jesus andou muito mais depressa na hora que ele viu aquele quadro, que ele viu aquela mulher, ele se apressou. Ele saiu na frente de todo mundo. As suas mãos comunicaram vida ao seu filho. Jesus tocou o esquife. As mãos dele comunicaram vida àquele jovem. Essa é a segunda parte da história, a história mais rica do Evangelho, contada por Lucas. Eu falo a respeito do lastimável ser humano, a primeira vez, e em segundo lugar falo da tristeza humana. Jesus, vendo-a, compadeceu-se dela, ele disse, não chores. O Senhor Jesus está olhando para nós também nesta manhã. Ele está vendo o seu coração e o meu coração. Ele está olhando com esse olhar de compaixão. E Ele está vendo quais são as nossas necessidades. E segundo a vontade soberana dEle, Ele vai agir.
Ele vai agir, eu creio nisso. E terceiro e último lugar, queridos, essa mais linda história do Evangelho, narrada por Lucas. Lucas fala-nos sobre o poder do Senhor Jesus. Que glória! Versículo 14 diz assim: chegando-se, tocou o esquife, e parando-se o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Irmãos, que cena! Que bom se nós estivéssemos lá para presenciar esta cena. Duas multidões. A multidão saía da cidade, liderada pelo príncipe da morte. Na minha cidade acontecia muito isso. Agora não, porque o cemitério virou uma vila em volta do cemitério, né? Todo mundo mora lá, inclusive tenho parentes que moram lá. Mas tinha de sair da cidade para ir para o cemitério. E naquela época nem tinha esses carrinhos, era levado na mão. E tudo cheio de tradição, cheio de ritual. Então saía aquela multidão, caminhava uns 2 quilômetros até chegar no cemitério para fazer sepultamento. Então eu imagino aquela multidão saindo da cidade, com aquelas mulheres na frente gritando, chorando, dando aquele espetáculo. Lastimava o espetáculo, claro. E logo em seguida vinha aquela mãe chorando, carregando seu filho para o sepultar. Saía da cidade uma multidão liderada pelo príncipe da morte. Mas chegava à cidade outra multidão, liderada por quem? Pelo príncipe da vida. Jesus chegou na hora certa, como ele sempre chega na hora certa da nossa vida. A providência divina sempre vem na hora certa. A gente vê muito o relato dos nossos missionários que estão no campo, os quais a nossa igreja tem parceria com eles, que a oferta sempre chega na hora certa. Eu também trabalhei no campo missionário 4 anos, e muitas vezes a gente estava passando por um momento difícil, e Jesus chegava na hora certa com a providência daquilo que a gente precisava. Também 4 anos no seminário passei por momentos difíceis assim, mas sempre confiando no poder de Deus, Deus agindo na vida, sempre na hora certa. Eu me recordo agora de um fato, em 1981, muitos aqui não tinham nascido ainda. Eu fui pregar numa igreja, e eu saí de casa de manhã, do seminário, e a Celi falou: só tem dinheiro para comprar o leite hoje para as crianças, 3 crianças pequenas. Hoje a minha caçula já vai fazer 43 anos. Já faz muito tempo, né? Eu falei: vamos orar, o Senhor vai providenciar. Eu fui pregar naquela igreja, eu era o seminarista do seminário e dava assistência àquela igreja. E fui tranquilo, falei: o Senhor vai providenciar. E fiquei hospedado aquele dia na casa de um presbítero já falecido, um casal de cor, mas um casal simpaticíssimo. E eles me hospedaram naquele dia. E quando chegou a noite, após o culto, a hora que estava na porta despedindo das pessoas, aquela irmã querida que me hospedou passou por mim, falou: pastor, vou te dar um presente, um envelope. Colocou no meu bolso. Ela falou: o Senhor me mandou te dar esse presente. Imagina o que era. É o dinheiro do leite das crianças. Então, queridos, nós podemos viver sempre nessa expectativa e certeza de que o príncipe da vida está cuidando de nós, Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus chega diante daquele esquife e ele ordena ao príncipe da morte: devolve a vida desse rapaz.
E o que aconteceu? O jovem se levantou. Por quê? Porque a ordem foi do príncipe da vida. Aqui tem nas mãos todo o poder que nós lemos no Apocalipse. E o príncipe da morte não teve outra alternativa a não ser obedecer. Porque tudo está debaixo do poder do Senhor Jesus Cristo. E ressuscitou então aquele jovem e o restitui à sua mãe. Ali estava presente, queridos, a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus disse, pouco antes da ressurreição de Lázaro. Ali estava a compaixão encarnada, o poder absoluto, que estancou as lágrimas daquela mãe. O que Jesus disse para ela? Não chores. Ou seja, suas lágrimas serão estancadas agora mesmo. Porque aqui está o príncipe da vida, que veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Jovem, eu te mando, eu te ordeno, levanta-te. Eram palavras de poder do príncipe da vida. E concluindo, irmãos, essa história, como eu disse, nosso evangelista Lucas fala-nos em primeiro lugar a respeito da triste e lastimável vida humana. Olhando aquele jovem morto, sendo levado para o sepultamento, olhando para uma mãe desesperada, apavorada, sem qualquer esperança, já prevendo que iria morrer de fome, por não ter quem cuidasse dela. Então esta é a lastimável situação da vida humana, sem Jesus. Em segundo lugar, a tristeza. Jesus compadeceu-se dela. Deus olhou para aquela mulher com o coração dele e falou, que situação que está esta minha serva? Uma situação desesperadora. Deus compadeceu-se dela. Em terceiro lugar, nós vimos que Lucas fala sobre o poder do Senhor Jesus Cristo. O príncipe da morte devolve a vida desse rapaz. Quem está mandando sou eu. Imediatamente, aquele jovem sentou-se. E Jesus o entregou à sua mãe. Que coisa maravilhosa. Esse é o nosso Senhor Jesus, que tem todo o poder. E qual o resultado disso tudo, irmãos? O finalzinho aqui do texto diz assim, de todos se apoderou o temor. Ou seja, as pessoas temem ao reconhecer a presença de Jesus. Uma coisa, irmãos, que a gente tem acompanhado através da história é que todas as vezes que Deus se manifesta na igreja num avivamento, a primeira coisa que acontece é o quebrantamento. O poder de Deus é tão forte que as pessoas falam, puxa vida, eu sou pecador, não mereço isso. Antes de conhecer sobre esse assunto, eu achava que avivamento, a hora que o Espírito agia, era aquela gritaria, todo mundo pulando. É quebrantamento. Por quê? Porque nós vamos sentir o poder de Deus, vamos sentir a nossa miséria como pecadores. Então nós vamos nos curvar e dizer, Senhor, eu sou pecador. Senhor, eu sou pessoa sem sabedoria. Tenho ofendido tanto a santidade do Senhor. Então, irmãos, diz que todos se apoderou grande temor. E a palavra temor aqui é medo. Segundo lugar, glorificaram a Deus. Que coisa maravilhosa. Imagina as duas multidões agora juntas glorificando a Deus. Terceiro lugar, o milagre levou o povo a lembrar-se de Elias e Eliseu. Grande profeta se levantou no nosso meio. E lembrar de Eliseu, que ressuscitou mortos, Elias. Grande profeta se levantou em nosso meio. E finalmente disse que correu dele a fama, o testemunho. O agir de Jesus, queridos, na nossa vida, na minha vida, na sua vida, deve nos levar sempre a testemunhar.
Devemos levar sempre a contar aos outros o que Ele tem feito na nossa vida. Não porque somos melhores, mas pela graça dEle revelada em nós. E todos então ficaram sabendo. Correu dele a fama, o milagre foi testemunhado por grande número de pessoas. Numerosa multidão estava chegando com Jesus, como eu disse. A multidão liderada pelo príncipe da vida. Grande multidão saía da cidade com a mulher. A multidão liderada pelo príncipe da morte. Então as duas multidões agora se fundiram em uma só. E glorificaram a Deus. Ficaram com medo primeiro, depois glorificaram a Deus. Reconheceram que Jesus era um profeta de Deus e saíram então testemunhar o que estava acontecendo. O que nós devemos fazer, irmãos, diante de um texto maravilhoso, diante da mais bela história do Evangelho? O que nós devemos fazer? Curvar-nos diante do poder desse Jesus maravilhoso. Eu convido você agora a orar. Fala com o Senhor Jesus, Ele está aqui. Ele disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Abra o seu coração e fala com Ele a sua necessidade. Fala, Senhor Jesus, o Senhor tem todo o poder. O Senhor ressuscitou aquele jovem. O Senhor determinou ao príncipe da morte que devolvesse a vida daquele jovem e foi imediato. Talvez alguma coisa que você está correndo atrás há muito tempo, está pedindo. Fala com o Senhor Jesus sobre isto. Coloque diante dele, que ele tem nas mãos todo o poder. E você vai ter também uma bela história do Evangelho para contar para as pessoas, para testemunhar para as pessoas. Pai querido, como é bom estar na tua casa. Como é bom, Pai, cantarmos quão grande és tu ou grandioso és tu. Que o Senhor fez todas as coisas de maneira perfeita. Pai, como é bom nós termos contato com a tua palavra, com o Senhor Jesus Cristo, com o poder do Senhor Jesus. O Jesus que tem compaixão, que conhece a nossa vida, conhece a nossa falta de sabedoria, nossa pequenez, nossas imperfeições, e nos olha com compaixão. Não só para olhar e achar, ficar com pena, mas para olhar e agir, para nos abençoar. Pai, abençoa a tua igreja nesta manhã. Pai, visita aqueles irmãos que estão conosco via internet, precisando de uma bênção poderosa do Senhor Jesus nesta manhã. Jesus, visita com poder essa pessoa, essas pessoas, e mostra-lhes a compaixão que o Senhor tem por elas, e mostra-lhes o teu poder. Te louvo, Pai, por esse momento, pela vida dessa igreja, pela nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar.